Gente, tá calor pra caramba. Espero que vocês não se importem de me ver assim, descamisado, né? Mas vou tentar falar assim mesmo hoje. E o assunto desse vídeo tá aí, era pra estar no título do vídeo, pelo menos, né? Que eu pretendo falar sobre a sexualização dos nossos jovens, das crianças, dos adolescentes, e de um ponto de vista assim, ó. Pra começar, é minha opinião pessoal, é uma análise assim antropológica, tá entendendo? Não é pra ser algo pessoal, no sentido assim de que eu não sei quem tá me ouvindo, eu não tô criando cenários baseados em uma única pessoa, não é assim que vai funcionar. Então, basicamente, só fica me ouvindo quem quiser ouvir a minha visão sobre essa questão. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então eu já vou alertando que provavelmente vai incomodar um pessoal aqui, e no vídeo que eu vou lançar daqui a 2 dias eu incomode outro pessoal, porque basicamente eu vou falar sobre essa questão tanto nos dias atuais quanto na época que eu estava crescendo, né? Durante a minha infância e adolescência. Inclusive eu prefiro começar assim, porque eu gosto de fazer tudo de uma maneira meio que cronológica. Então vamos lá, né? Eu nasci em 1993. Esse ano eu fechei 30 anos de idade, então eu nasci em 93. A minha infância, no caso entre os meus 11 e os 17 anos, rolou entre 93 e 2010, né? Então foi essa faixa etária daí que me ajudou a ter certas assim, percepções culturais, ajudou a eu, de certa forma, influenciou eu a ser de uma forma ou de outra também, né? Porque eu acredito que as influências sempre correm esse risco de gerar o efeito que estava querendo ou então gerar o efeito oposto daquilo que estava querendo fazer, né? E basicamente eu hoje em dia, sendo um adulto e olhando para trás, eu acredito sim que eu fui hipersexualizado na minha infância, e da mesma maneira que eu acredito que a grande maioria dos nossos jovens, homens e mulheres, mas nesse momento, nesse programa aqui, eu vou falar um pouco mais sobre os homens, porque é onde eu tenho um pouco mais assim de embasamento para utilizar a minha própria experiência para tentar me relacionar com outras pessoas. Mas mulheres que cresceram nessa faixa etária daí e quiserem fazer um exercício para tentar pensar no que era dito, estimulado na sua vivência, eu convido também a fazer, né? Então, basicamente é o seguinte: por que eu acredito que eu era hipersexualizado? Porque antes mesmo de eu ter um desejo sexual, que eu identifico como hormonal, que eu acredito que foi ali pelos meus 12 ou 13 anos de idade, antes disso eu já desejava o ato sexual de uma maneira assim, eu vou dizer que racional, mas não era algo que eu queria viver de fato, sabe? Eu simplesmente reconheço que desde muito cedo a ideia de que eu deveria tentar ir até o sexo feminino e obter sucesso com o sexo feminino começou a ser introjetado dentro de mim. E eu não acredito que isso era algo biológico, era algo natural. Por quê? Porque isso foi até num período que, assim, quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, eu confesso pra vocês que no meu íntimo não é como se essas coisas fizessem diferença, sabe? Eu já passei por vários capítulos que eu não vou poder ficar listando eles aqui, afinal esse programa só vai ter 10 minutos, né? Que me fazem perceber que, obviamente, a nossa sociedade estimulava, fomentava, fazia com que os rapazes, muito antes deles terem maturidade sexual, eles já desejassem, né, ir atrás dos corpos femininos. Inclusive outras coisas também, só que honestamente esse vídeo só vai ter 10 minutos, eu vou ter que pegar e separar em vários vídeos. Agora que eu tô falando aqui, eu tô pensando várias coisas que eu poderia compartilhar sobre esse tipo de tema, né? Então eu vou começar a citar alguns exemplos, assim, porque tem muita gente que gosta de falar coisas tipo assim, a juventude tá perdida, hoje em dia os jovens são hipersexualizados. E acreditem, eu vou chegar aos dias atuais e eu vou dizer que eu concordo com isso também. Só que para qualquer pessoa que já acha isso dos dias atuais, eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte: será que começou agora? Será que essa hipersexualização dos jovens e adolescentes nasceu agora através do TikTok? Ou será que a gente já viveu por isso de outras formas, né? Então eu vou lembrar as pessoas a se lembrar de alguns fenômenos, como por exemplo, assim, tiazinha e feiticeira, né? São duas figuras, assim, duas personalidades que isso aqui também não é uma crítica às mulheres e à maneira que elas viveram a vida delas. Mas agora, como o produto foi marketado, sabe? Essas duas figuras, essas duas mulheres, elas eram assim, modelos eróticas, sensuais, como vocês quiserem definir. Uma delas se fantasiava meio que de sadomasoquista, e a outra, como o nome sugere, é uma espécie de feiticeira, né? Embora não tinha nada de feiticeira, era simplesmente vestido com roupa minúscula, né? Para não dizer biquíni ou roupa íntima. E essas duas mulheres foram utilizadas para estampar diversos produtos direcionados para crianças, sabe? Era direcionado para criança uma mulher vestida aquele tipo de roupa. Seja chiclete, camiseta, seja caderno, enfim. Era artigos, evidentemente, que esperavam que ia parar na mão de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos. Então, né? Se tu que tá me vendo aqui, tu é um homem, tu é um cara, tu viveu nessa faixa etária e tu
nunca problematizou isso daí. Pra ti isso era normal, era tranquilo. Em primeiro lugar, eu vou deixar bem claro que do ponto de vista assim, o nosso país enquanto lei já modificou-se, né? É por isso que nunca mais teve produtos eróticos direcionados à criança. Porque naquela época lá mesmo, apesar de durante alguns meses ter acontecido essa espécie de histeria coletiva, algumas pessoas um pouco mais esclarecidas resolveram, bom, talvez não seja a melhor ideia possível a gente permitir que coisas eróticas, coisas sensuais, também sejam veiculadas em produtos infantis, né? E algo foi feito a respeito disso. E olha, para deixar bem claro, isso não tem nada a ver com ser a favor de censura ou algo do tipo, mas eu sou o tipo de pessoa que sempre que eu vou fazer qualquer espécie de raciocínio, eu utilizo muito do bom senso, eu utilizo muito de lógicas pragmáticas. Então, tipo, se tu nunca pensou sobre isso, eu estou te convidando a pensar então pela primeira vez. Tu realmente acha que o melhor estímulo visual, psicológico que um rapaz de 5, 6, 7 anos de idade precisa estar tendo na vida dele é esse tipo de imagem? Tu realmente acha que um rapaz precisa estar comprando um chiclete e lá tem uma mulher com uma roupa, sabe, uma mulher seminua numa posição sensual? Tu acha que isso devia estar em caderno? Tu acha que isso devia ser o tipo de coisa que... Enfim, a gente deveria permitir que produtos direcionados a crianças e adolescentes fossem... sejam estampados com esse tipo de imagem? Na minha opinião, sabe, é não, e não é não porque uma opinião assim, moralista ou puritana, é uma lógica pragmática. Eu acho que ajuda, eu acho que hipersexualizar os nossos jovens, injetar esse desejo na cabeça deles antes da hora, né, é necessário, é importante, eu digo que não. E tem pessoas que vai dizer que, mas o rapaz já tá querendo, é assim que nasce, porque com 2, 3, 4, 5 anos, tem gente que defende esse tipo de atrocidade. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? E eu, de fato, não tinha esse desejo, sabe? Eu consigo me lembrar que eu tinha os dois pensamentos na minha cabeça. Um lado meu, praticamente racional, tentava me convencer de que aquilo era importante e que eu ia receber aprovação e que se eu pudesse sustentar uma lógica de que eu tenho sucesso com as mulheres, isso ia me ajudar na minha vida. Só que tu acha que um rapaz de 7 anos de verdade quer isso? Tu acha que no íntimo dele é isso que ele está desejando? É isso que o corpo dele sente falta, que a mente dele sente falta, que o coração dele sente falta? É claro que não, sabe? É claro que não. E eu posso citar até mesmo outros fenômenos, né? Hoje mesmo apareceu no meu Facebook assim, um vídeo de uma página que eu não sigo, mas ela mostrando assim... a banheira do Gugu, sabe? É outra coisa que muitas pessoas comentam, sabe? Muitas pessoas comentam até o dia de hoje e tem gente que... Tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que nem eu, que condenam esse tipo de coisa e que falam assim, porra, só... Tipo, eu não vou dizer que é só no Brasil daquela época, porque hoje em dia também tem outras atrocidades. Mas naquela época rolava esse tipo de atrocidade, sabe? Um programa da tarde, um programa vendido como familiar, vendeu um tipo de programa que hoje em dia a gente define até como soft porn, sabe? Pornografia leve, que era de fato que era, sabe? Aquilo lá era apelativo, era escroto e era o tipo de coisa que entra no mesmo escopo, né? Renan, tu acha que nenhum programa pode sexualizar os corpos para obter audiência? Em última instância, eu não acho que nenhum programa pode, mas eu acho que tem cenário, tem horário, tem ambiente, sabe? Agora, um programa vendido como programa familiar, e honestamente a banheira do Gugu era só o mais exagerado, sabe? Durante os anos 90 e os anos 2000, a gente vê esse tipo de artifício sendo colocado em vários e vários programas, independentemente da faixa de horário que era e que tipo de criança ou adolescente deveria estar assistindo aquilo ali. Então, assim, eu reitero que não é algo assim, puritano ou algo do tipo. Mas eu realmente não posso negar que eu acredito que é prejudicial, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que, cada um faz o que quiser e isso não tem efeito nenhum na sociedade. Eu pesquiso sobre coisas relacionadas à psicologia, por exemplo, né, a formação da psique humana. Eu tenho interesse sobre esse tipo de lógica, então eu não acho que hipersexualizar as crianças seja bom, sabe? Eu não acho que tu vender pro jovem que... Tipo, um jovem de muito cedo, sabe? Antes de chegar na maturidade hormonal. Porque assim, adivinha, quando tu chega na tua adolescência, tu não precisa que ninguém te incentive a buscar por sexo, ninguém te incentive a sentir atração pelas pessoas. Isso vai acontecer naturalmente porque chegou na hora certa, digamos assim. Mas agora, não foi isso que eu vivi, sabe? Eu vivi todos esses fenômenos, né? O último que eu vou poder citar antes que termine esse vídeo aqui é, por exemplo, aquele da música Na Boquinha da Garrafa, do El Chan. Eu vejo gente falando assim, nessa época era bom porque ninguém tinha maldade. Eu falei, de que tu tá falando? Ninguém tinha maldade. Tu realmente acha que a criança que tava dançando aquilo lá, rebolando, se requebrando em cima de uma garrafa de vidro, com um monte de adulto, né? Os familiares e primos e tios e avós, as pessoas olhando essa cena no fundo da casa, tu acha que não tinha problema nenhum? Tu não acha que é tão horrível, tão asqueroso, tão nojento quanto é hoje em dia com as danças que ficam sexualizando os jovens também no TikTok, sabe? Incentivando, estimulando. Esse papo das pessoas falar assim, não, mas a maldade tá na cabeça da pessoa que vê.
Bom, independentemente se a maldade está na cabeça da pessoa que vê, o ponto é que esses vídeos estão sendo veiculados para ser vistos por milhares de pessoas, por milhões de pessoas na verdade, né? Antigamente, quando era na boquinha da garrafa, quem estava vendo era só a família, mas era tão nojento quanto.